Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. E eu quero dizer para você que para mim é uma grande bênção, é um privilégio estar aqui compartilhando essa palavra com você diariamente, sabe por quê? Porque eu também preciso receber da palavra de Deus. E toda vez que eu compartilho com você, é algo que Deus já trouxe ao meu coração, algo que Deus já me dirigiu ali para fazer a leitura, receber da parte dele e transmitir para você aqui, para que a sua fé seja edificada, para que nós possamos crescer juntos. Porque, como eu sempre digo, a palavra é do Senhor e todos nós precisamos receber uma porção dessa palavra diariamente para que nós possamos ser encorajados e enfrentar todas as adversidades e, mais do que tudo, desfrutar de todas as bênçãos que Deus tem nos proporcionado e ainda proporcionará nesse tempo aqui. Porque quando o Senhor voltar, é só o céu. Meu nome é Jairo Luciano e eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. E eu quero te convidar a estar comigo até o final desse vídeo, quando nós vamos ter o nosso momento de oração, e te convidar também a abrir a sua Bíblia agora e acompanhar comigo a leitura que nós vamos meditar nela hoje. E está lá no livro do profeta Isaías, capítulo 41, a partir do versículo 8. Isaías 41, a partir do verso 8. Então, se você tiver a Bíblia nas suas mãos aí, já acompanha comigo, já abre aí nesse local, Isaías 41, versículo 8, e vamos receber da parte de Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Você, porém, ó Israel, meu servo Jacó, a quem escolhi. Vocês, descendentes de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra e dos seus recantos mais distantes eu os chamei. Eu disse, você é meu servo e eu o escolhi e não o rejeitei. Por isso, não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Louvado seja Deus. Que palavra que Deus tem para mim e para você hoje. Antes, eu quero fazer uma meditação num tema da vida, que é o medo. O medo é um dos sentimentos, uma das emoções que mais afligem as pessoas. O medo, ele nos limita, o medo, ele coloca em nós muitos bloqueios. Existe um medo, assim, natural, que nos preserva de tomarmos decisões erradas, de arriscarmos naquilo que não é para nós fazermos. Existe um medo que nos protege. Mas passou desse limite da proteção, ele se torna algo que nos bloqueia. E uma das armadilhas mais eficazes que o diabo usa contra a nossa vida é amedrontar, é lançar o medo diante de nós, é lançar pavor, fazer com que nós tenhamos medo de avançar para aquilo que Deus tem para a nossa vida. E uma das formas dele fazer isso é fazer com que nós tenhamos uma dimensão errada das coisas que estão diante de nós. É quando nós começamos a medir de forma superlativa, quando nós exageramos naquilo que está diante de nós e nós começamos a ter medo. Não vou dar conta, não consigo, não é para mim, não posso entrar nisso, não tenho condições, não tenho recursos, não sei, não tenho capacidade. Todas essas palavras, todas essas afirmações, elas estão fundadas em medo, em um medo que chega diante de nós. Por quê? Porque muitas vezes ele vem de circunstâncias que nós vivemos, de sofrimentos, de dores, de frustrações, de perdas que nós tivemos. E isso gera em nós esse medo. E o medo causa o quê? A ansiedade. O medo do futuro, ele causa ansiedade. E para nós não termos que passar pelo medo, sabe o que a gente faz muitas vezes? A gente desiste já antes de começar. A gente desiste antes de avançar para aquilo que está diante de nós, para aquilo que realmente Deus quer para a nossa vida. E por mais que Deus seja longânimo e paciente conosco, uma coisa é certa, o tempo passa, nós vamos ficando mais velhos e as oportunidades, elas são cíclicas.
elas estão diante de nós agora e depois elas podem não estar mais. E Deus, Ele tem misericórdia, Ele tem longanimidade, mas o ciclo da vida, ele avança, ele não vai parar. Então, entender o tempo certo, tomar decisão, não ter medo, confiar no Senhor, nos ajuda a não perder as grandes oportunidades da nossa vida, nos ajuda a abraçar e encarar com todo o nosso coração, com toda a intensidade, aquilo que Deus tem colocado diante de nós para vivermos e fazermos. Então, antes de você desistir, antes de você abrir mão, antes de você, recuar daquilo que você já tem avançado, daquilo que você já tem feito, daquilo que você já tem começado a construir uma trajetória, não tenha medo, o Senhor é contigo. E essa palavra ela vem de uma forma assim muito oportuna, porque o texto fala, Deus falando para o povo de Israel, Deus falando, ele usa a palavra Jacó, o nome Jacó, Israel, porque ele está dizendo assim, olha, vocês que são descendentes, vocês que vêm dessa linhagem de Abraão, de Jacó, de Israel, Jacó e Israel é a mesma pessoa. Então, ele está dizendo, vocês que vêm do meu povo, povo que eu escolhi, o povo que eu não rejeitei, todos nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus, mas também somos da descendência de Abraão, da árvore que Deus estabeleceu, somos um galho dessa oliveira. Quando nós lemos ali nos capítulos iniciais do livro de Romanos, nós vamos entender que nós somos uma oliveira enxertada, nessa árvore que o Senhor criou, somos também descendentes de Abraão. Quando Deus deu a promessa, ele falou assim, que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra, e esse povo somos nós, não devemos ter medo. E o Senhor está dizendo para mim e para você que hoje, não temas, eu estou com você, eu sou o seu Deus, eu o fortalecerei. Se o Senhor está dizendo que vai nos fortalecer, é porque tem algo a ser enfrentado. Se Ele está dizendo que vai nos dar força, é porque tem batalhas para serem enfrentadas, existe um trabalho a ser feito, existe um enfrentamento a ser colocado ali para ser vencido, existe um confronto para ser absorvido e administrado e superado. Por quê? Porque o Senhor está dizendo, eu te fortalecerei. Então Deus está te dando hoje força, Deus está te fortalecendo para qualquer que seja o obstáculo ou o desafio que você tem pela frente. E depois fala assim, eu o ajudarei. Ou seja, Deus quer que nós façamos alguma coisa. Ele é o nosso ajudador. Deus já nos tem dado força, vigor. Deus tem nos dado porta aberta. Deus tem nos dado direção. E Ele fala assim, eu vou te ajudar. Eu te dou força e eu te ajudo. Mas o Senhor não para nisso. Ele continua dizendo assim, eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. O Senhor te fortalece, o Senhor te ajuda e o Senhor toma você pelas mãos hoje e conduz você ao lugar de vitória. A destra da vitória do Senhor está na sua vida, está sobre você, sobre os seus planos, sobre os seus sonhos, sobre tudo aquilo que Deus tem confiado nas suas mãos. Por isso, não desanime, não tenha medo, avance com confiança, com fé, sabendo que você não está sozinho nessa jornada, mesmo que muitas pessoas ao seu redor não tenham acreditado, mas você sabe que é isso que Deus colocou nas suas mãos para fazer, mesmo que as circunstâncias não pareçam favoráveis, vá adiante. Quando o povo de Israel estava ali para sair do Egito, eles não acreditavam que seria possível, Deus os tirou do Egito. Quando o povo de Israel estava peregrinando pelo deserto, acharam que não ia ser possível, Deus os tirou do deserto. Quando eles entraram na terra prometida, eles encontraram lutas e muitas lutas. Foram guerras após guerras. Muitos capítulos do livro de Josué, você vai ver que eram guerras, conquistas. Precisava entrar naquela terra e desapossar aqueles que haviam invadido aquelas terras. E por que haviam invadido? Porque aquelas terras elas tinham sido dadas
a Abraão. Deus mandou Abraão sair lá de Ur dos Caldeus e entregou Canaã nas mãos de Abraão como herança, como promessa, como favor de Deus. E quando o povo chegou, a terra estava invadida. Muitos acreditam que foram os hebreus, os israelitas, que estavam invadindo ali. Não, a terra era deles, a terra era a herança deles. E eles precisavam tirar daquelas terras todos os invasores. Então a palavra de Deus diz que quando Josué atravessou o Jordão com aquele povo, Deus o ajudou, Deus o fortaleceu e deu a eles vitória. Quando nós chegamos lá no capítulo 20 ali do livro de Josué, 20 em diante, você percebe as terras sendo distribuídas, o povo se assentando, os lugares sendo estabelecidos, o povo retornando o culto a Deus. E foram muitas lutas, muitas cidades, muitos reis que foram destruídos, muitos reinos que foram tomados de volta, porque a terra era daquele povo. Então, você tem um desafio pela frente. E Deus é contigo. Ele te fortalece, que você precisa de lutar. Deus te ajuda, porque Ele sabe que você não dá conta de tudo sozinho. E Ele te dá condução. Ele pegar pela mão direita vitoriosa significa: eu vou te guiar quando você não souber o caminho certo. Eu estou te pegando pela mão e te conduzindo. É um pai que pega a mão do filho e leva numa condução. Deus hoje está te dando esta palavra. Levanta a sua cabeça. Tenha bom ânimo. Não se assuste com os desafios. Confia em Deus, não tenha medo, mesmo que o medo chegue. Não diga, eu estou com medo. Não, você não está com medo. O medo chegou, não fique com ele. Abandone o medo, confie no Senhor. Tenha coragem. Coragem é ir mesmo que você esteja com medo, mesmo que o medo tenha chegado. Ele chegou, você não diz assim, eu tenho medo. Fala assim, o medo chegou, está me assombrando, mas eu confio em Deus e vou vencer o medo. Esse é o caminho de todo cristão. Esse é o seu caminho. Essa palavra é para você hoje. Então, levante a cabeça, não temas. O Senhor te fortalece, o Senhor te ajuda e o Senhor toma você pelas mãos para que você não tropece, para que você não erre o caminho e para que você se aproprie de todas as promessas que Deus tem para a sua vida, hoje e sempre. Amém. Pai, muito obrigado pela tua palavra. O Senhor, Pai, tem nos sustentado cada dia. Por isso eu peço que o Senhor vá ao encontro de cada uma das pessoas que recebe essa mensagem nessa hora, ó Deus querido, e em nome de Jesus, fortalece, Pai, ajude, tome pela tua mão direita, Pai, esta pessoa que está recebendo essa mensagem agora e faça ela vitoriosa em todos os seus planos, em todos os seus caminhos. Pai, que não haja obstáculos intransponíveis, Pai, que não haja, Pai, guerras perdidas, que não haja batalhas em vão, mas que em todas essas coisas o Senhor faça de cada um desses aqui que recebem essa mensagem hoje, mais do que vencedores, prósperos, dá saúde, dá vigor, dá bom ânimo, Pai, dá, Senhor, um propósito novo, um caminho novo diante de cada um desses que estão recebendo essa mensagem hoje, porque eu creio, Pai, de todo o coração, que o Senhor não envia uma palavra como essa por acaso, mas o Senhor está enviando hoje porque há corações muito específicos que o Senhor quer colocar e implantar essa mensagem para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Se inscreva no nosso canal, deixe aí a sua mensagem nos comentários com o seu pedido de oração. Vai ser uma honra poder servir você através das nossas orações. E não se esqueça, compartilhe, envie essa mensagem de encorajamento, de fé, de ânimo, porque você conhece uma pessoa que precisa receber essa palavra e você, sim, é o canal de Deus, que Deus escolheu para enviar essa mensagem, porque como sempre eu digo, a palavra de Deus, ela contém todas as promessas de Deus para a nossa vida, e é aqui que a gente busca força para vencer os nossos obstáculos. Por isso, continuamos aqui orando a palavra, e até amanhã, se Deus quiser.